Então aqui, ó, para você responder a primeira e segunda questão, você vai ter esse quadrado aqui, né? Tem um quadrado grande e um quadrado pequeno, onde ele quer, né, na primeira questão, a área do quadrado interno. A área desse quadrado interno vai ser o lado ao quadrado. Você tem que lembrar, ó, que a área de um quadrado é lado vezes lado, ou a área dada pelo lado ao quadrado. Então estou usando essa daqui. Eu pego o lado e elevo ao quadrado. Como isso daqui é o quadrado da diferença de dois termos, isso é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então vai ficar n ao quadrado menos 2 vezes 1, 2, 2 vezes n, 2n. E 1 ao quadrado é 1. Então, esse é o desenvolvimento da questão que estava na letra D. E desse jeito é fácil demais. Já a segunda questão, ele pede a área da região colorida, que é essa parte aqui avermelhada. Você vai ter o quê? Que a área colorida vai ser a área do quadrado grande, que é n mais 1 ao quadrado, menos a área do quadrado pequeno. Por quê? Porque essa parte está em branca, foi retirada, foi tirada da figura. Então, n menos 1 ao quadrado. Então é só desenvolver esses dois produtos notáveis. Aqui é o quadrado da soma de dois termos. Então é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos, esse daqui não precisa você desenvolver. Por quê? Porque ele já está desenvolvido aqui. Então você só coloca o resultado, n ao quadrado menos 2n mais 1. E aí precisamos eliminar o parênteses e desenvolver essa multiplicação. Então aqui vai ficar n ao quadrado mais 2 vezes 1, 2 vezes n, 2n. 1 ao quadrado é 1. Eliminando aqui o parênteses, você tem que lembrar, se o sinal aqui é negativo, você troca todos os sinais de dentro. Então onde é mais vira menos, onde é menos vira mais, e onde é mais vira menos. Então só troquei o sinal. Se você perceber, esse n ao quadrado positivo pode ser cortado com esse n ao quadrado negativo. Esse 1 positivo pode ser cortado com esse 1 negativo. E aí é só somar os dois, né? Porque os sinais são iguais, então soma e conserva o sinal. Conservando o sinal e somando 2n mais 2n, 4n. Isso estava na letra B. De besta, né? Terceira questão. Na terceira questão ele pede para desenvolver essa expressãozinha aqui. Então você vai ter aqui no primeiro parênteses o quadrado da soma, então o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Mais, aqui também é o quadrado da soma, então o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes, esses dois parênteses aqui é o produto da soma pela diferença, então é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então, resolvendo isso aqui, 2 ao quadrado é 4, n ao quadrado é n ao quadrado, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4 vezes n, 4n, 1 ao quadrado é 1, n ao quadrado é n ao quadrado, 2 vezes 2, 4 vezes n, 4n, e 2 ao quadrado é 4. Ora, se o sinal que está fora é mais, você conserva todos os de dentro. Então, como é mais, vai ficar mais 2 vezes n ao quadrado, 2n ao quadrado. É mais fora, então com menos de lá vai ficar menos. 1 ao quadrado é 1 vezes 2, 2. Junta os termos semelhantes. 4n ao quadrado mais n ao quadrado mais 2n ao quadrado. Agora os que têm n, mais 4n mais 4n.
mais 1, mais 4, menos 2. Faça de 2 em 2. Né? Então você vai ter 4n ao quadrado mais n ao quadrado, 5n ao quadrado. Repetir o outro que não participou. 4n mais 4n, 8n. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 1 mais 4, 5. Aí de novo, de 2 em 2. 5n ao quadrado mais 2n ao quadrado dá 7n ao quadrado. Mais 8n. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. Como o maior é 5, mais. E 5 menos 2 é 3. Isso estava na letra A. A quinta questão, você vai ter que fatorar o 36, né? Que dá por 2, 36 dividido por 2 dá 18, por 2, 18 dividido por 2 dá 9, por 3, 9 dividido por 3 dá 3, e por 3 dá 1. Fatore também o 24, dá por 2, 24 dividido por 2 dá 12, ainda dá por 2, 12 dividido por 2 dá 6, ainda dá por 2, 6 dividido por 2 dá 3, e por 3 que dá 1. Agora você escreve essa forma fatorada aqui, ó. No lugar do 36 você vai botar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Esse é o 36. O x ao quadrado é x vezes x. E o y é y. Sobre o 24 é essa forma fatorada. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Vezes x vezes y ao quadrado é y vezes y. Então corte o 2, porque são iguais, pode cortar. Corte o 3, corte o x, corte o y. O que foi que sobrou em cima? O 3 e o x. O que foi que sobrou embaixo? O 2 e o y. Então, a alternativa aí, letra B. De besta, besta, besta. Sexta questão. Ele pede aqui para você fatorar a expressão, né? Então, fatorando essa expressão, você vai ter que tem dois termos aqui, dois elementos que são iguais nos dois termos. Então, você vai ter aqui que posso colocar o y em evidência. Você vai ter aqui x ao quadrado y. Você pega o termo e divide por aquilo que você colocou em evidência. Dividido por y, corta o y e sobra x ao quadrado. Y dividido por y, qualquer número dividido por ele mesmo, sempre vai ser 1. Se você olhar nas alternativas, não tem nenhuma dessa daqui. Mas por que não tem? Porque tem um sinal negativo. Toda vez que tiver um sinal negativo e tiver dois termos, você tem que analisar se é o produto da soma pela diferença. Como é que você faz isso? Tirando a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Se tiver raiz, é porque eles formam o produto da soma pela diferença. A raiz de x ao quadrado é x. A raiz quadrada de 1 é 1. Então é porque tem raiz. Se tem raiz, então é porque antes era o produto da soma pela diferença. Como é que você faz? Pega os dois valores que você encontrou, x e 1, escreva entre parênteses, sinal de vezes, bote de novo x e 1. Só que um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Então essa é a forma fatorada. Isso estava na letra D. E desse jeito fica fácil demais. Sétima questão. A sétima questão, ele deu essa expressão, disse que o produto de x vezes y é 12 e a soma de x mais y é 8. Veja que não dá para substituir nenhum desses termos que ele forneceu. Então é porque você tem que fazer algo para que aquilo apareça. E o que fazer? Como eu tenho x e x, y e y, eu posso colocar em evidência. Então vai ficar x
e y. O menor expoente do x é 1, então permanece 1. E o menor expoente do y também é 1, então fica 1. Aí eu vou ter x ao quadrado dividido por y sobre x vezes y. Como y são iguais, você pode cortar x vezes x sobre x. Ó. Corta o x, sobra quem? X. Mais xy ao quadrado dividido por xy, que é o termo que você colocou em evidência. Corta o x, y ao quadrado é y vezes y. Corta o y, sobra outro. Olha, veja o que está fora aqui. X vezes y, que é 12 vezes. Olha só o que ficou dentro do parênteses. X mais y, que é quem? 8. E 12 vezes 8, 8 vezes 2 é 16, vai 1, 8 e 1, 9, 96, letra A. De A, tá quase acabando. A oitava questão, ele pede que essa expressão equivale ao quê? Então você vai perceber que todas elas têm 10. Então posso colocar o 10 em evidência. Não esqueça que eu tenho que pegar sempre aquele que tem menor expoente. Entre 10, 20 e 30, o menor é 10. Vezes. Abre parênteses. 10 elevado a 10 dividido por 10 elevado a 10, qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Mas se você lembra da propriedade de potência, eu tenho que divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 10 menos 10 é 0. E você lembra ainda, né? Que qualquer base elevada a 0 é 1. Então, realmente, qualquer número dividido por ele vai dar 1. Mais 10 elevado a 20 dividido por 10 elevado a 10, divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai. 20 menos 10, 10, né? Então vai ficar 10 elevado a 10. 10 elevado a 30, dividido por 10 elevado a 10, divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai. 30 menos 10, 20. Então 10 elevado a 20. O raciocínio que você teve para o numerador, você vai ter o mesmo raciocínio para o denominador. Coloca o 10, né? Com o menor expoente, entre 20, 30 e 40 é 20. 10 elevado a 20 dividido por 10 elevado a 20 dá 1. Mesmo raciocínio, 10, 30 menos 20, 10. 10, 40 menos 20, 20. Veja que o que está entre parênteses é igual. Então, se é igual, eu posso eliminar. Você tem aqui uma divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. É o de cima menos o de baixo. Veja que os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. Como o maior é 20, então vai ficar menos. E 20 menos 10 é 10. Então, a expressão aí é equivalente a 10 elevado a menos 10, letra C. Com certeza você acerta essa daí, né? Então ele pede o resultado dessa expressão, né? Então para você obter o resultado dessa expressão, você tem que fazer o mesmo raciocínio da oitava. Veja que o 2 aparece nos dois, então coloca o 2 em evidência, com o menor expoente. Entre 13 e 16, o menor é 13, vezes, abre o parênteses, 2 elevado a 13 dividido por 2 elevado a 13, qualquer número dividido por ele mesmo é 1, mais, divisão de potência de mesma base, conserva a base, que é o 2, e subtrai, 16 menos 13, 3. Sobre 2 elevado a 15. Veja que esses dois aqui são produto, divisão de potência de mesma base. Então você pode
aplicar a propriedade, né? Divisão de potência de mesma base. Só que se você aplicar a propriedade, o de cima é menor do que o de baixo. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou resolver o que está dentro do parênteses, 1, mais 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E vou fazer como se esse estivesse em cima e esse embaixo. Então, divisão de potência de mesma base. Conserva a base, ó. Vou deixar embaixo porque ele é maior. 15 menos 13 dá 2, né? Agora sim. 1 mais 8, 9. 2 ao quadrado, 4. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 4 é 2. Então eu vou ter 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. Não tem número para baixar, acrescenta o 0, coloca vírgula. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então quer dizer que esse valor é 1,5. Dentre as alternativas, letra B. De bom demais, né? Você estudar para tirar boa nota na prova. A 10ª questão, veja que não tem, todos os termos não tem o mesmo elemento. Então aqui tem x, tem x, tem x, mas aqui não tem x. Então você vai fazer por agrupamento. Então você vai separar os grupos, contanto que ao separar esses grupos você tenha termos semelhantes. Então nesse caso aqui eu vou ter o x, e aí o menor expoente entre eles é o quadrado, vezes. E aí eu vou ter x ao cubo dividido por x ao quadrado. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai. 3 menos 2, 1. Só que qualquer base elevada a 1 não precisa colocar, né? Porque é ela mesma. X ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Não esqueça, qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Eu tenho menos 4 e menos 4. Então eu posso colocar o menos 4 em evidência. Menos por menos dá mais, então 4x dividido por 4, corta o 4 com 4, sobra quem? X. Menos por menos, mais. 4 dividido por 4, qualquer número dividido por ele mesmo é 1. 4 laranjas, 4 pessoas, né? Uma para cada. Veja que, ao fazer isso, o que fica dentro do parênteses, que é x mais 1, e aqui x mais 1, eles são semelhantes, então eu coloco novamente em evidência, sendo que agora o que vai ficar em evidência é o termo que está dentro do parênteses, vezes, abre um novo parênteses. Quando eu divido todo esse termo por esse, eu vou cortar o que é igual, ó. Vai sobrar justamente aquele que está fora do parênteses, que no caso é x ao quadrado, menos. Quando eu divido esse por esse, eu vou cortar o que é igual. Vai sobrar só o 4. Se você olhar as alternativas, não tem nenhuma alternativa igual a essa daí. Por que não? Porque tem um menoszinho aqui, ó. E tem 2 termos. Então eu tenho que verificar, não esqueça disso. Apareceu menos e é só 2 termos, eu tenho que verificar se antes era o produto da soma pela diferença. Como é que eu verifico? Tirando a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Se tiver raiz é porque antes era o produto da soma pela diferença. A raiz de x ao quadrado é x, né? Porque corta o expoente com o índice. A raiz quadrada de 4 é 2. Tem raiz os dois, então é porque era o produto da soma pela diferença. Então você vai ficar com x mais 1 vezes, ao invés de escrever esse termo, você vai pegar essas duas raízes, o x e o 2, colocar entre parênteses, vezes o x e o 2, entre parênteses também. Sendo que um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Então, essa é a maneira fatorada dessa expressão que estava na letra D. E desse jeito fica fácil demais.
11ª ou 11ª para quem gosta dos números mais bonitinhos. Então você tem aí 375 ao quadrado menos 374 ao quadrado. Se você for desenvolver 375 vezes 375 menos 374 vezes 374, porque é o quadrado, né? Ele vai ele vezes ele mesmo. Ao invés disso, você, ao invés de estar multiplicando, você pode aplicar um produto notável, né? Fatorar esse termo e aí você vai trabalhar muito menos do que elevando ao quadrado. Por que isso? Veja que os dois têm raiz quadrada. Por que eu sei disso? Porque os dois estão ao quadrado. Todo número que está ao quadrado eu posso cortar o expoente com o índice e ele sai da raiz. Quem é que vai sair da raiz? A base, que é 375 e 374. Se eles têm raiz e tem menos entre eles, é porque antes era o produto da soma pela diferença. A raiz do primeiro é 375 e a raiz do segundo é 374. Vezes, repete os mesmos números, 375 e 374. Sendo que um é positivo e o outro é negativo. Olha aí, ao invés de fazer essa operação de multiplicação, você vai fazer uma soma e uma subtração. Então, 375 mais 374, 5 mais 4 é 9, 7 mais 7 é 14, vai 1, 3 mais 3 é 6 e 1, 7. Vezes 375 menos 374 dá o quê? 1. Olha a multiplicação que você vai fazer. 749 vezes 1. Que qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 749. Como ele quer a soma dos algarismos, você vai pegar 7 mais 4 mais 9. 7 mais 4 é 11. E 11 mais 9 é 20. Isso estava na letra C. Com certeza isso é fácil demais. A questão de número 12 e última diz assim: um criador de aves verificou que após colocar N mais 2 aves em cada um dos N viveiros, né, disponíveis, sobraria apenas uma ave. Então, quando ele coloca as aves dentro do viveiro, sempre vai sobrar uma fora. o número total de aves para qualquer valor de N pertencente aos naturais É sempre. Olha só, vamos começar aqui pelo número 1. Vamos imaginar que eu tenha um viveiro. Se eu tenho um viveiro e a quantidade de aves que vai ficar nesse viveiro é sempre a quantidade de viveiros mais 2, então eu vou ter, se é 1 mais 2 que vai dar 3. E além desse 3, eu vou ter uma ave fora. Então, dentro do viveiro vai ficar 3 aves e uma fora. Mas, se eu tiver 2 viveiros, quantas aves vão ficar dentro de cada viveiro? Eu tenho 2 viveiros e o N aqui agora vai ser 2. Então, 2 mais 2 dá o quê? 4. Então, vai ter 4 nesse, 4 nesse e não esqueça da ave que fica fora. Se eu tiver 3 viveiros, olha só o que vai acontecer. 1, 2, 3. O N agora vai ser 3, então vai ficar 3 mais 2, 5. Nesse viveiro vai ficar 5, nesse 5, nesse 5 e não esqueça da ave de fora. Para fechar o raciocínio, vamos fazer aqui o último aqui, com 4 viveiros. Se eu tiver 4 viveiros, quantas aves vão ficar dentro de cada viveiro? Eu vou pegar o N, que agora vai ser 4, mais 2. 4 mais 2 dá o quê? 6, né? Então 6 aqui e não esqueça da bichinha que fica fora.
Se ele quer a relação do número de aves, olha só quantas aves eu vou ter. Somando cada uma dessas relações aqui, para você perceber o que vai acontecer com esses números. Se eu somar 3 mais 1, eu vou ter 4 aves. Então, para um viveiro, eu tenho 4 aves. Para 2 viveiros, eu vou ter 4 mais 4 mais 1. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. 5 mais 5, ó, 3 viveiros. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 1, 16. Então, aqui, ó, você vai ter 6 mais 6, 12 mais 6, 18 mais 6, 24, mais 1, 25. Aí você vai olhar para esses números que aqui estão, ó. 4, 9, 16, 25. Há um padrão nesses números. Qual o padrão? A letra A diz que, será se essa quantidade de aves só dá número par? Não, ó. Tem par, tem ímpar, tem par, tem ímpar. Aí ele fala que todos são pares. Veja que há uma alternância, par, ímpar, par, ímpar. A letra B diz que todos são ímpares. Não, ó, tem par, tem ímpar. A letra C, ele diz que todos são quadrados perfeitos. E a letra D diz que todos são divisíveis por 3. O 4 não é divisível por 3. O 9 é, o 16 não é, o 25 não é. Então a letra D está fora. Mas se você extrair a raiz quadrada de todos, raiz quadrada de 4 é 2, 3, 4, 5. Você percebe que eles têm raiz quadrada e que é sempre a quantidade de viveiros mais uma. Porque é justamente a ave que fica fora. Então, consequentemente, todos são quadrados perfeitos porque tem raiz quadrada. Então, a única alternativa correta, a letra